Bem-vindos a mais um Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. Toda semana a gente traz aqui alguém interessante, com muita história para contar. E hoje, claro, meu entrevistado não é diferente, mas além de muitas histórias para contar, ele também vai nos dar água na boca, porque é esse o trabalho dele. É esse o trabalho, o ofício que ele escolheu. É poder selecionar, preparar pratos maravilhosos. Eu estou falando de Paulo Coelho Machado Neto. Paulinho, obrigada, viu, Paulo? Obrigado a você, é um grande prazer estar aqui. Pela presença. Obrigado. Bom, o Paulo vem de uma família muito conhecida em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Paulo Coelho Machado Neto, neto de Paulo Coelho Machado, advogado, historiador, conhecido e tratado muito carinhosamente por Paulão. Isso. Né? Também é filho de Lúcia Martins Coelho, artista plástica que já esteve aqui com a gente, conversando, batendo um papo. E também é sobrinho de Marisa Machado, jornalista, colega muito querido. Isso só para citar alguns dos mais conhecidos nessa grande família Coelho Machado. Paulo, você é mestre em hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, tecnólogo em gastronomia, especialista em cozinha francesa pelo Instituto Paul Bocuse. Isso, falei Paul certo? Bocuse, sim. Em Lyon, na França, mas é advogado de formação, isso, né? Tem pós-graduação em Direito Ambiental. Você fez toda a sua parte universitária em São Paulo. Como é que se deu essa transição do advogado para o cozinheiro? Olha, Carmen, eu acho que tudo começa na infância mesmo, né? Eu sempre fui muito guloso, sou neto da Zizi, mulher do Paulão, né? Que era uma cozinheira assim, e ela sabia passar os conceitos, ela tem... O bom é que a sua família guarda essas receitas. Exato, e faz sempre, né? Sim, exatamente, as tias estão sempre fazendo, eu nem ouso a fazer essas receitas, porque elas já fazem muito bem, mas nunca falam que tá igual da Zizi, e fica aquela lembrança. Isso já tinha acho que na minha papila, na minha pança, né? Porque eu era gordinho também quando eu era criança e tal. Sempre adorei comer muito. Bem, né? Comer coisas gostosas. Meu pai trazia coisas de ponta porã mesmo, né? Coisas diferentes, a gente experimentava, né? Do Paraguai e tal. E eu gostava muito, tinha essa coisa com o paladar. Mas nunca pensei profissionalmente. Quando eu me vi insatisfeito com a minha profissão, né, com que eu trabalhava, embora eu tinha uma vida prática no direito que eu gostava, né, do dia a dia, ia ao fórum e tal, eu achava interessante. Mas eu não me sentia inteiro. Pleno. Sabe? Aí eu gostava muito de cozinhar. Minha mãe me estimulava assim, me dava livros de receitas, eu fazia coisas com ela em casa. Ela, desde criança, eu ficava com ela na cozinha. Minhas duas irmãs não sabem, acho que agora estão sabendo que casaram, fazer um bolo, alguma coisa assim. Às vezes me ligam. Mas o bom de garfo e de cozinha sempre foi você? Sempre foi eu. E aí eu falei, quer saber, eu vou migrar para outra área. Eu fiz um pouquinho diferente. Eu comecei a trabalhar em cozinha ao invés de fazer o curso de primeira, né? Você foi auxiliar de Isso, cozinha, foi... você começou de baixo mesmo. Na verdade, foi a opção que eu tinha, porque eu não queria errar de novo, eu não queria fazer faculdade de novo, gastar dinheiro de novo, né, com uma faculdade. E me frustrar. Então eu falei, vou ver na prática já o que é. E o meu primeiro emprego não foi nem de ajudante de cozinha, foi como garçom, porque ninguém queria aceitar um advogado numa cozinha, né? Ia ser difícil. Mas teve uma dona de restaurante muito bacana, que é a Sênia Salles, que foi a primeira que me aceitou na cozinha. Depois que eu estava como garçom num outro restaurante em São Paulo, no Júlia Cotina, isso é lá para 2006. E aí eu comecei a trabalhar nessa cozinha do Empório Siriúba, que era um restaurante fantástico, com um conceito de cozinha orgânica. Tudo era orgânico, inclusive a comida dos funcionários. Era aquela questão de reciclagem, um lugar conceito, que infelizmente não deu certo. Talvez esse tipo de lugar ainda seja uma utopia na nossa realidade brasileira. Quer dizer, você, de uma certa forma... preocupado, você estava fazendo pós-graduação em Direito Ambiental quando você você trancou. Mas o seu primeiro trabalho foi justamente numa cozinha orgânica. Você tem essa preocupação?
Tenho. Eu não faço uso plenamente. É muito interessante toda a dinâmica do orgânico. Paulo, voltando lá à cozinha, né? Você Isso. foi garçom durante quanto tempo? E como é que... Foi Olha, você é muito um menino de uma família rica. Você sempre teve condições, enfim, nunca teve problema financeiro. Né? E, de repente, você estudou nas melhores escolas, enfim. De repente, foi ser garçom. Não, nessa fase foi muito interessante, que eu tive apoio da minha família, mas quem mais se boicotava era eu mesmo. Eu falava, não, eu vou ser garçom, mas aí eu falei, não, eu vou fazer isso. Sempre tive apoio da minha família, mas nessa fase, não vou falar que fui negado de apoiar em pagar a faculdade, coisas assim, mas eu resolvi vender meu carro e lidar com isso nessa época. Falou, né? vou entrar de cabeça nisso. Exato, e foi justamente, eu entrei de cabeça, foi tudo muito rápido. Pra você ter uma ideia, garçom, eu fiquei 2 meses no Júlia como garçom, já entrei na cozinha do Siriúba. Esse tempo foi um pouco mais de 10 meses, que aí eu já comecei a faculdade, porque eu vi que era o que eu queria. E aí eu comecei pagando a faculdade. Quando também já não dava mais, porque o salário é muito pequeno, aí a família entrou apoiando, graças a Deus, né? E eu tenho o maior orgulho disso, deles poderem me ajudar, poderem eu ter tido essa oportunidade também e entendendo melhor uma profissão. Eu queria, na verdade, a minha independência nessa nova profissão. Só que você ganha muito pouco em cozinha. Existe uma glamorização da gastronomia, aquela ideia de que você vai ganhar muito, que você vai ser famoso, que isso é igual aquilo, jogador isso é de tudo futebol. uma Os craques ou aqueles que são muito bem pagos fazem parte de um pequeníssimo grupo, enquanto que o grande volume está lá ganhando pouco. Eu no acho caso que é de um cozinha, exemplo assim. muito paralelo, porque a cozinha não tem nada de glamour, a cozinha não tem nada de... A cozinha é braçal, é físico, é emocional, é muito... E aí que entra a beleza do trabalho. Quando você se dá bem, e até eu estava falando direito é super legal, só que não é legal para mim, né? Eu achei uma coisa que é gostosa, que é legal para mim, que eu sinto prazer, que eu gosto de fazer. Então, acho que a partir disso, o dinheiro que vai vir é consequência, né? Claro, o que vem de um trabalho bem acontecendo feito. é consequência mesmo. Você estuda muito, você é uma pessoa que entra de cabeça mesmo nessa área e pesquisa muito, viaja muito. Você teve a oportunidade de, além de viajar pelo Brasil, fazer viagens ao exterior, a lugares como, por exemplo, a Etiópia. Quando a gente fala Etiópia, eu garanto que você já veio na sua imagem, na sua mente, a imagem de crianças absurdamente desnutridas, na fome, de refugiados, que é uma realidade, mas também tem uma outra realidade que você conheceu. Conta pra gente. Sim, o que acontece? A Etiópia é um país que foi, durante 20 anos, teve todo um governo comunista muito massacrante para o país e nesse tempo, inclusive foi nos anos 80, vários cinegrafistas foram para lá, fizeram documentários e registraram aquela situação de fome que ficou muito marcada do país e dessa região. Carimbou a Etiópia. Carimbou a Etiópia, exatamente. E hoje não é desse jeito. A Somália, que está ao lado, hoje está nesse perigo, nessa coisa toda. A Etiópia é um país que está ascendente, tem uma cultura riquíssima, nunca perdeu a questão cultural, embora nesse momento, foi logo depois até do ditador Selassie, né? O Mengistu, se não me engano, foi esse ditador comunista, esse político que ficou muito tempo lá, ele matou muita gente da elite cultural mesmo do país. E foram vários massacres, coisas horrorosas que aconteceram nesse país. E a gente tem essa impressão, né, que você vai chegar lá e vai ver fome, que você só vai ver miséria. E na realidade, claro, você vê muita coisa desagradável, triste, né? Mas você vê muita coisa acontecendo também no país. E o que você vê que é mais bacana do país são as pessoas, a alegria delas com pessoas de fora, né? Eles recebem Elas muito tratam bem. demais, pessoas lindas, que entendem a cultura deles, que conhecem a cultura brasileira, que foi uma coisa que eu falava, gente, como eu não sabia nem o nome da capital. Quando a gente, claro, começou a negociação para ir para lá, junto com o Itamaraty e tal, lá eu fiz parte de um grupo de chefes, eu falo comitiva, né? Acho que é por causa aqui do Pantanal, comitiva da chefe Mara Salles, que é uma chefe de cozinha,
estuda a cozinha brasileira como ninguém. E a gente foi num grupo, eu, a chefe Mara e o chefe Eduardo Duó, e aí a gente foi fazer um trabalho justamente, apresentar para eles a cozinha brasileira, a cultura brasileira e alguns treinamentos para esse pessoal. Você vai contar no próximo bloco. Tá, tá? vou deixar. O Paulo fala bastante e tem muito mais história para contar. Se deixar, a gente não para até amanhã aqui. Mais sobre Paulo Coelho Machado Neto aqui no Primeira Pessoa, contando como é que foi essa experiência lá na Etiópia. Fascinante. Você vai ver daqui a pouquinho aqui no Primeira Pessoa. Até já. De volta com Primeira Pessoa, hoje batendo um papo com Paulo Coelho Machado Neto, esse mestre de cozinha. Como é que se chama exatamente? É cozinheiro, mas é mestre, mestre Cuca. Como é que eu chamo você? Classifico cozinheiro, você. Cozinheiro, Paulo Machado, tá ótimo. Tá ótimo, tá né? ótimo, isso. Paulo, a gente estava falando no bloco anterior da sua ida à Etiópia, agora em fevereiro de 2012, você passou 2 semanas num intercâmbio. Eu queria que você contasse, a gente tem uma foto aí do pessoal carneando uma res. Né? É comum isso? Em que situação isso acontece? Isso, na verdade, nas bodas, a cerimônia mais sofisticada que eles têm, né, os casamentos, eles abatem um animal, né? É o prato mais caro até da Etiópia, porque é uma res inteira, cerca de, acho que uns R$800, uma coisa assim. E aí eles deixam maturar durante uma semana numa câmara, não muito fria, assim, não é -0, não é congelado, não, é maturando mesmo. Essa carne fica mais macia, é um processo até que a gente faz aqui no Brasil, mas depois a gente assa a carne. Eles comem crua, com temperos muito condimentados, muita pimenta. E é o ritual deles, eles comem muito... Você experimentou? Eu experimentei muito... Isso foi um pouco difícil, assim, miúdos quase crus, porque eles fazem. Eu não gostei muito, não. Eu gosto de miúdos, mas bem passado. Né? Vamos passar bem, né? Mas eu tenho que experimentar, né, para saber. E eles comem muita pimenta. Eu sinto, assim, a comida etíope lá, né, tudo que eu experimentei, ela é uma comida muito gostosa, muito saborosa, só que ela é muito condimentada. Ela, para nós, né, do Brasil, ela tem notas a mais de pimenta, de doce, de salgado. É tudo meio exagerado para o nosso paladar, sabe? Paulo, você dá aula show. Como é que é isso? Você viaja o Brasil dando aula show. Conta pra gente como é que é. É um projeto que eu comecei, na realidade, junto com o SESC. O SESC faz muita atividade ligada à cultura, ele coloca a gastronomia em pauta mesmo. E junto com algumas nutricionistas do SESC, a gente começou a formatar esse tipo de evento, né? E eu acabei dando o nome de aula show. Por quê? Porque ela junta uma receita, que eu ensino a fazer a receita, eu falo geralmente no microfone, que é para um monte de gente, a voz vai acabando. Eu coloco um data show com filme, com imagem, com informações culturais daquele lugar. Então, eu vendo esse produto como aula show. Não é apenas uma oficina de gastronomia, não é uma degustação e não é uma aula, uma palestra, é uma aula show. Você já viajou vários lugares, muitos lugares. Foi para Recife, interior do Brasil todo. Você ensina, mas também aprende muito. Isso. O que você absorve dessa troca com as pessoas que vão nessas suas aulas? Olha, é muito interessante. Tem, por exemplo, Araraquara, que foi um lugar no interior de São Paulo que eu fui várias vezes. Eu toquei o projeto Memórias e Sabores Culturais lá. Eu levava um chefe junto comigo. E era interessante que o grupo ia cada vez aumentando, né? Aumentava mais. No final, a aula tinha quase 200 pessoas. Começou com 40, sabe? Foram 2 anos de aulas lá. E sempre no final da aula vinha alguém com uma receita diferente, com uma coisa legal para inovar, com uma informação na hora das perguntas. Pra você ter uma ideia, eu conheci lá uma mistura que até a chefe Mara, foi numa aula que a gente deu junto, eu levei ela para falar de Amazônia. E aí, por um erro, a nutricionista que ajudou lá a compor o prato, ela colocou suco de laranja na mandioca.
era para ser tipo um vinagrete, né? Com limão e tal, e a mandioca picadinha. Ela colocou laranja. Colocou laranja, ficou delicioso. A chefe Mara já transformou isso num ceviche de mandioca, né? Essa base de laranja. Isso acontece. Muito. Essa coisa de descobrir, né, sabores, combinações por erros, entre aspas. Sim. Nas lendas, né, da história da gastronomia tem, por exemplo, o mole poblano, que é um tipo de molho mexicano, né? Foi uma freira que estava fazendo lá o molho, ela caiu alguns ingredientes, ela começou a misturar, colocou chocolate no molho. Tem a tarte tatã, que é uma torta invertida, porque uma das irmãs tatã deixou cair. Enfim, são lendas, histórias, né? Mas que mostra um pouquinho a explicação dessas receitas, né? É alquimia? É alquimia pura, assim, é alquimia e técnica, né? A gente tem que trabalhar com base. A gente tem, por exemplo, quando eu falo, me perguntaram esses dias, eu fui fazer um jantar e aí a minha ajudante, né, uma menina que foi me ajudar, ela falou o seguinte, são suas essas receitas? E eu respondi super rápido, não. Porque eu uso base, né? Eu uso, por exemplo, eu fiz um gratin dauphinoise, que é um prato francês, eu fiz um ceviche, que é um prato peruano, eu fiz um caribel, que é um prato pantaneiro, né? Eu fui compondo, enfim. Mas, na verdade, a hora que a gente faz, eu parei para pensar, eu falei, não, peraí, mas esse gratin eu não tô fazendo com... Eu não tinha noz moscada, eu coloquei uma outra especiaria, que eu tinha aqui, uma canela, uma mistura de especiarias. Então, a gente vai transformando da maneira que a gente sabe. Então, eu tenho o paladar e eu tenho a técnica. Aí você une as duas coisas, né? O paladar, essa alquimia, esse jeito de misturar as coisas, e a técnica. Você não consegue cozinhar se você não souber como fazer, senão você não vai ter... É isso que acontece nas milhões de cozinhas espalhadas pelo Brasil. Quer dizer, as donas de casa, as cozinheiras, os cozinheiros estão ali pegando a base e é isso que faz aquele perfume na hora do almoço ser mais gostoso do que o da minha casa. Eu falo, nossa, o cheiro que vem da casa da vizinha, que delícia. É isso. Eu acho que tem uma coisa também de uma doação, sabe? O cozinheiro, ele se doa. A hora que você vai fazer alguma coisa, você tem uma energia interior que você tem que É verdade, preparar. se você estiver mal-humorado, não estiver bem, não é bom ir para a comida. Passa, claro. Você tem que... Às vezes a gente passa mal, né, com uma comida, você não sabe bem o porquê, Pode né? ter sido alguém mal-humorado ali ter feito. A pessoa está sem concentração, né? Você tem que estar muito concentrado a hora que você vai cozinhar. Você tem que estar focado. É braçal, é emoção, é muito conhecimento, é muito prazer, é muita paixão. E por falar nisso, é esse o assunto do próximo bloco e último bloco. Correu, tá indo muito rápido, a gente tem muito para conversar. Paulo Coelho Machado Neto, esse cozinheiro maravilhoso que participou desse livro aqui, Brasil, Histórias de Sabores. Daqui a pouquinho eu continuo contando a história dele. Até já. De volta para esse terceiro e último bloco no Primeira Pessoa, hoje batendo um papo muito gostoso com Paulo Coelho Machado Neto, esse mestre da culinária, da cozinha, da gastronomia, que gosta de se chamar de cozinheiro, porque na verdade é isso que ele é, um alquimista, né, dos sabores. E o Paulo, eu ganhei de presente esse livro, adorei. Obrigada, viu, Paulo? Muito legal. É um projeto bacana. Brasil, Histórias de Sabores. Você está aqui nesse alguns livro. chefes foram convidados para fazer receitas e tal, e a Guta Chaves coordenou, escreveu sobre o Brasil e tal. Eu participei Dividido em regiões. Isso, eu fiquei com a região do Centro-Oeste, né? Fiz as receitinhas aí. São 6 receitas, é isso? Pantanal, né? Você tem sopa paraguaia, tem mojica de pintado, empadão goiano, né, que é do Cerrado, que arroz é um prato, com pequi, tradicionalíssimo, e as receitas de sobremesa, doce de abóbora cristalizado, nossa, gostoso, de comer, né? Rezando. E furrundum, que é tradicionalíssimo também. Isso, do Pantanal. Tem no Pantanal Norte também. São receitas, você coloca aqui, como todos os outros mestres, você coloca aqui os ingredientes e o modo de fazer. Paulo, me diga uma coisa, alguém tem, quando as pessoas te convidam para
para jantar, para almoçar, te convidam e tal, e elas ficam envergonhadas, ficam com receio, de repente. É uma coisa que sempre falam para mim. Nossa, eu como muito bem e adoro comer coisas novas, coisas... Eu gosto de comida bem feita, entendeu? É só isso. Comida bem feita que foi feita com vontade ali, não precisa ter nada demais, de caro, de sofisticado, não é nada disso, é comida bem feita. Você hoje está morando no Rio de Janeiro, depois de 14 anos morando em São Paulo. Isso. Está morando no Vidigal, né? Antigamente a gente falava favela do Vidigal, Vidigal, hoje é comunidade. Comunidade do Vidigal. Você escolheu morar lá e como é? Parece que os seus amigos, alguns deles, como assim, você está morando na favela? É interessante isso, porque existe um super preconceito, Por que você escolheu morar lá? Na realidade, essa é a casa da minha irmã. Minha irmã tá morando fora, né? E tem um apartamento lá, ela e o meu cunhado, né? E aí eu fui morar na casa deles durante essa minha fase de sair de São Paulo, que eu também já estava... São Paulo, quando você não é de lá, eu acho que tem um momento que você quer sair de lá. Não sei se eu vou voltar, mas também tô bem feliz fora. Dificilmente você volta. Você dá uma respirada, né? Eu adoro voltar para lá como não morador, sabe? É muito bom, porque daí você já tem tudo certinho. Mas assim, a coisa com a natureza, tudo lá é muito difícil, é muito longe. A vista é maravilhosa do Vidigal, né? Nossa, é fantástico. E as pessoas são demais, as coisas que acontecem. A comunidade em si, ela é muito unida, as pessoas, sei lá, qualquer coisa que acontece no apartamento, tem coisa que você consegue resolver ali no bairro muito facilmente. E o Vidigal é muito bem localizado também, né? Além da vista maravilhosa, ele está do lado do Leblon, está do lado tá pertinho da Barra. Perto de tudo, né? Paulo, você tem um sonho que eu acho que é comum a todas as pessoas que amam gastronomia, que é montar um restaurante. Quando ou em que pé está esse sonho, esse projeto? Eu acho que ele é mais uma vontade assim que eu tenho, mas eu não sei se ela é tão utópica, se ela vai se realizar um dia. Eu montei uma empresa há 2 anos, que é o Instituto Paulo Machado. Com ela eu vendo minhas palestras, meus cursos. E agora, esse ano, eu estou querendo pegar o lugar onde é a sede do Instituto, que não funciona dia a dia, mas transformar ele num restaurante de temporada. Porque eu acho o restaurante, ele é como um casamento, é um filho, ele é uma decisão, realmente é um negócio muito difícil. Como qualquer negócio tem que ser muito bem gerido, você tem que ter, sabe, mas toda a tem questão... implicações que são muito particulares. Não é só você saber cozinhar bem, tem muito, e não é cozinhar bem, não é ter... Às vezes você até tem clientela, mas tem toda uma gama de coisas. Hoje em dia, ainda mais no nosso país, é muito complicado ter um restaurante por questões especulativas, tributárias, entendeu? A gente está com uma carga tributária em cima do dono de restaurante enorme. Mas eu tenho essa expectativa de ter um restaurante mais para frente na minha vida, poder servir a minha comida assim dia a dia, né? Mas fica naquela vontade. Às vezes eu acordo sonhando, mas eu vou realizando as minhas coisas, os meus convites vão sendo feitos. Você fez o presidente da... Fui pro Quênia. Pro Quênia. O presidente do Quênia tocar berrante. Você levou um berrante para ele. Quer dizer, você é uma pessoa que divulga, você é muito urbano, né? Um cara que é da cidade mesmo, tem que estar ali, ao mesmo tempo gosta muito das coisas simples da vida, consegue traduzir essa simplicidade com uma alquimia e uma sofisticação muito particulares. E tem grandes sonhos de conhecer o Japão, a China, que é onde você gostaria de ir. Quero dar uma volta, né? Ir lá para o outro lado. Ai, né? Me leva junto, quero vir também. Tô chegando perto, né? Já fui para a Índia, tô indo... Paulo, se você tivesse apenas mais algumas horas de vida e tivesse que escolher a última refeição. A última refeição? O que é que você iria pedir? Meu Deus do céu. Eu adoro feijoada. A feijoada já é bom que ela tá... Depois que você come ela, você fica próximo da morte, né? Porque ela é um prato tão maravilhoso, tão completo, e a quantidade que eu como ainda, eu tenho que hibernar depois. Então eu comeria uma feijoada facilmente. Se fosse a feijoada da casa da Zizi ainda, é melhor ainda. Ainda melhor. Essa só o que é preciso ter para fazer
uma refeição, seja num jantar romântico, seja um domingo para a família, ou seja num jantar de negócios ou numa refeição de negócios, para que ela tenha sucesso? Olha, tem que ter frescor, tem que ter naturalidade, tem que ter ingredientes de produtor, ingredientes que você vai numa feira, não precisa ser tudo, tá? Mas não trabalha com tudo processado que você compra e põe num lugar e esquenta, não. Pega pelo menos a finalização, pega uma cebola, coloca um coentro, pica isso aí e finaliza o prato com aquilo. Aquilo vai dar frescor pro seu prato, vai dar sabor, vai dar notas, vai dar alegria para quem está comendo. É vida, né? Exato. Tem um conceito da Califórnia, o living food, né? Que você arranca a ervinha e coloca no prato. Comida isso viva. aí. Para a gente encerrar rapidinho, como é que você se define na primeira pessoa? É uma pessoa feliz. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Seu sorriso diz tudo, né? Esse é Paulo Coelho Machado Neto, essa gracinha de criatura. Obrigado. Que leva, como é que é? Living Food? Isso, Living Food. Ele coloca esse conceito plenamente. Paulo, parabéns pela sua história, parabéns Obrigado. pela família de onde você vem. Obrigado. Sabe que você é fruto dessa família, desse convívio. E que bom que Campo Grande tem vocês aqui e tem você. Agora o mundo tem você, né? Isso aí. Que ele te trate muito bem. Obrigado, Obrigada, muito obrigado. Querido. Você também. A gente volta no próximo Primeira Pessoa com mais alguém bastante interessante para a gente conversar. Até lá.